Brincadeira, irmãos. Vamos estar com vocês aqui mais uma vez. Alguns eu já conheço de vista, outros eu conheço um pouco mais intimamente. Alguns eu estou vendo pela primeira vez. Meus sentimentos aí por me receber. Sou um pecador. Se não fosse a graça, estava no inferno. Mas graças a Deus eu estou aqui. Aliás, se não fosse a graça, mesmo salvo, talvez eu não estivesse aqui agora, eu estaria na glória. Meu carro, vindo para cá, eu contei para o Júlio e para a Carol, começou a fazer um barulho estranho no meio do caminho. Eu vim devagarinho. Eu levaria umas 4 horas mesmo chegar aqui. Na verdade são 2 horas que alguém devagar levaria, mas eu insisti em tentar descobrir o defeito. Levei o supletivo lá do seminário e suspeitei que a roda pudesse estar frouxa. E quando eu fui olhar, dos 4 parafusos do pneu da roda, apenas um estava apertado. Os outros 3 estavam literalmente pendurados. Quase que eu perco os parafusos e depois a vida, né? E eu acabo de perder o carro. Isso aqui é um assalto sem mão armada. Não que eu não perdi a vida ainda. Obrigado, irmão. Tá, beleza. E eu louvo a Deus porque Ele me livrou, dando a graça da gente tentar pensar um pouco, usar o tic-tac um pouquinho, e deu certo lá. E aí depois eu meti 140 no garoto, pedindo a misericórdia, porque o anjo depois de 80 pula fora, né? Então eu tentei lá chegar para não me atrasar, graças a Deus já peguei o início do culto. Dava um abraço da nossa igreja, nossos jovens lá, alguns aqui estiveram com a gente no retiro espiritual desse ano, né? No período de carnaval, e fomos muito abençoados ali em Nova Friburgo. Estão convidados, quem quiser participar com a gente desse próximo ano, vai ser no mesmo local, quem esteve lá viu, foi bem legal, vai ser R$200, dá para pagar parcelado aí, se Deus quiser vai ser uma bênção novamente. Quando eu fui convidado a trazer a palavra aqui nessa manhã, a Carol, se eu não me engano, foi ela sim. Carol, nossa amiga palestrante lá em nosso retiro, inclusive em Friburgo, ela trouxe para mim um tema. Depois me trouxe a ideia de que os irmãos em oração entenderam que a gente poderia caminhar mais livremente, mas aí o tema já tinha incrustado em mim, eu não consegui sair dele. E eu vou tentar caminhar naquilo que eu creio que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês essa manhã. Como instrumento, eu sou imperfeito, sou falho, mas Deus é perito em pegar coisa torta e endireitar. Então eu espero que naquilo que vocês perceberem que sou eu, somente eu, vocês me perdoem e sejam pacientes. Mas que Deus possa falar o coração de vocês também. Eu sempre tremo para falar diante de vocês, porque eu sei que vocês são pessoas que buscam muito de Deus através da leitura da palavra, do estudo das Santas Escrituras, e não é fácil não, viu, Mateus de Nova Iguaçu? Não é fácil. O Milópolis, não me lembro agora. Tem um rapaz lá em Friburgo, irmãos, eu vim trazer a foto dele para vocês verem. Eu levei a foto do Mateus para lá, esqueci o nome dele, Daniel. E aí a avó e a mãe do Mateus, que é o rapaz da nossa igreja lá, quando me viram na foto abraçado com ele, disseram: o que o Mateus fazia com vocês lá em Nova Iguaçu, ou Milópolis, um dos dois. Elas acharam que de fato era o filho e neto, de tão parecidos que são. Não é nervoso, até a forma, o jeito de ser, né? Eu acredito já que, lembra aquele filme, Sexto Dia? A clonagem humana está acontecendo, tem mais do que Dolly por aí, tem gente clonada. Eu tenho suspeitas, viu? Muito bem. O meu tema para vocês hoje é o seguinte: andar com Deus. Como isso é possível? Andar com Deus. Como isso é possível? Eu quero pensar, não no tema em si, mas ele só me ajuda como uma ferramenta, mas a palavra de Deus está no Salmo 19, um salmo muito conhecido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura. Salmo 19, Salmo de Davi. Um salmo que alguns estudiosos vão dizer que não se sabe exatamente a razão por que Davi escreveu o salmo. Sabe-se apenas que ele escreveu para ser cantado, mas com certeza, mas ele tem muitas questões profundas para a gente pensar. E em oração, Léo, pedi a Deus direção, e acredito que Ele deu para mim um apontamento para expor e aplicar a vida de cada um de nós aqui nessa manhã. A leitura do Salmo, conforme a versão revista, versão século 21, que eu faço uso aqui agora, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia,
e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado por essa leitura. Ela é inspirada por Ti, ó Pai. É a Tua palavra. O mais importante dessa reunião está sendo feito. O Senhor já nos deu uma porção do Salmo 103. Agora, ó Deus, a totalidade do Salmo 19. Permita, ó Deus, que a pregação da Tua palavra seja apenas um instrumento para que a Tua palavra encontre espaço, aquele que o Teu próprio Espírito já preparou no coração de cada um de nós. Que o Senhor possa, Deus, nos fazer andar mais perto de Ti e contigo, através da exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos. Amém. Meus amados, a gente quando pensa lá em Enoque, né? Se não me engano, capítulo 5 de Gênesis, naquela genealogia, nós encontramos aquele sétimo após a descendência de Adão, a partir de Sete, nós encontramos Enoque, que andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si, né? Há muita especulação sobre o que seria o andar com Deus de Enoque. Porque se você olhar para Gênesis capítulo 6, verso 9, também é dito que Noé andou com Deus. Antes disso é dito que ele era homem justo e íntegro. E nem por isso já não era porque Deus o tomou para si. A gente não tem como saber exatamente que diferença havia entre a vida de Enoque e a vida de Noé, para Deus tratar um de uma forma e outro de outra, se os dois andaram com Deus. A gente pode até especular, eu acho que não tem problema nisso, pelo contrário, eu acho que Deus fica muito feliz e alegre, satisfeito em ver o seu povo degustando a sua palavra, tentando descobrir os seus mistérios. Mas o fato é que não existe uma explicação bíblica clara onde o texto diga isso aqui significa o que Enoque fez que o levou a ser levado por Deus, e o que Noé não fez, ele andou parcialmente, não tem como a gente saber. Então eu não quero usar os exemplos deles em si, porque isso aqui vai ficar para quem sabe chegarmos no céu, para quem acredita que a gente vai se lembrar do que aconteceu na terra. Eu acredito. Eu acredito que eu me lembrarei das leituras bíblicas aqui da terra. Eu vou chegar para o irmão Enoque, lá com talvez um novo nome, e vou dizer, o que foi esse negócio? Se não é, vou botar uma pilha em você, porque você andou e não foi. Deus te dá uma pegadinha para você. Mas aqui não tem como saber. Aqui, sinceramente, eu me calo onde para mim a Bíblia se calou. Por isso que no nosso caso, andar com Deus é uma coisa que a gente precisa se perguntar naquilo que a Bíblia revela, naquilo que está claro, naquilo que está explícito, naquilo que está revelado para a gente, o que seria andar com Deus. Esses homens andaram. E andaram como? Como eu acabei de dizer, no caso de Noé, tem duas características, justiça e integridade, mas não acontece com ele o que aconteceu com o outro, de quem nada é dito sobre o que foi andar com Deus. Então não vou usá-los como exemplo, vou usar o Salmo 19, porque
no abismo que há entre a criatura e o Criador, já que tudo que Deus fez não pode ser igualado integralmente a Ele, porque tudo que Ele fizer é menor do que Ele mesmo é. Esse é o grande paradoxo da revelação, porque o Deus que se revela de forma enigmática, difícil, incognoscível, uma vez que Deus é infinito. Deus é o que é, eu sou o que sou. Ele não pode ser definido no tudo. O tudo tem contorno. Para ser tudo tem que ter um contorno, início, meio, fim. Deus é o que era antes e o que fica depois do tudo. É impossível defini-lo. Aliás, eu compus uma música há uns anos atrás, foi a primeira canção que eu fiz quando eu vim para os caminhos do Senhor. Deus me trouxe, por sua graça, a conversão, que é o nome da música, justamente Indefinível, que fala do amor de Deus. Mas fato é também que a Bíblia diz que Deus criou uma imagem e semelhança dele. E ele fala que essa imagem e semelhança dele é a gente. Sinto muito, você não sabia disso. Teve um caso que eu ouvi falar lá em Atibaia, um treinamento que estávamos fazendo na primeira igreja batista de lá, e um irmão contava para a gente como foi a conversão do seu pai. Escute isso, lá no Recôncavo Baiano, lá para dentro, no interior da Bahia. Isso no final do século XIX, você tem ideia. O coroa se converteu da seguinte forma: ele era um católico doente e ele não aceitava de forma alguma que evangélicos lhe evangelizassem. Tinha nojo de evangélico. Início da evangelização brasileira. E então um pastor batista foi lá e fez amizade com ele apenas como morador do mesmo bairro. Estava lá como infiltrado, por enquanto agente secreto de Deus. 007 Batista, né? Era o James Bond de Jesus. E aí, ele conquistando aos poucos a confiança do rapaz lá, do senhor, ele começou a conversar sobre algumas coisas e chegou ao ponto de dizer que Deus já tinha criado a sua própria imagem, que a gente não precisava de imagens para se prostrar diante delas, porque Deus já tinha criado a própria imagem dele. E o cara disse: eu só acredito, ele aceitou conversar com o pastor sobre o assunto. Ele disse: eu só acredito se eu mostrar na Bíblia. Aí o pastor abriu a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, 28, agora não me lembro qual exatamente, que fala que criou pois Deus o homem em sua imagem e semelhança, né? A mulher e o homem os criou, conforme a sua imagem os criou. E aí, quando o homem leu aquilo, ele ficou: não, peraí, isso aí é Bíblia crente, a Bíblia católica não fala isso. Isso é Bíblia crente, isso aí é corrompido. E aí aconteceu, ele não tinha a Bíblia católica em casa, porque naquela época ainda era proibido, aqui no Brasil, especialmente no interior, um católico fiel ter uma Bíblia. E então ele ficou muito encabulado com aquilo, e ele disse: olha, eu vou pesquisar. E ele chegou para um padre, que era o padre da paróquia onde ele frequentava, e disse: o senhor pode emprestar a Bíblia? E o padre se negou a emprestar a Bíblia para ele. Disse que não emprestaria porque ele não precisava de Bíblia, porque ele tinha que ir à missa. E ele ficou mais encabulado com aquilo ainda. Como é que pode isso? Né? Ele ficou encucado com aquilo. E aí ele conseguiu uma loja de artigos religiosos, e lá alguém tinha uma Bíblia e vendeu a Bíblia usada, vendeu a Bíblia para ele, a Bíblia católica. E então ele foi e leu em casa, Gênesis capítulo 1, ele não lembrava do verso, começou a ler. Quando ele chegou num lugar que dizia que Deus tinha criado a própria imagem, ele começou a gritar do quarto: virei crente, virei crente, virei crente. Gente, o cara foi perseguido. E pasmem, ele foi o primeiro pastor batista autóctone da própria terra, lá na Bahia. Eu conheci o filho dele, né? E essa história tem sido escrita por um jornalista cristão lá, e ela vai ser editada num livro, né? Caramba, que coisa mais linda você imaginar que Deus possa ter feito apenas um texto que a gente geralmente não pensa como um texto evangelístico, né? Mas Deus usou aquele texto para abrir os olhos daquele homem e perceber que esse abismo intransponível entre a criatura e o Criador, o próprio Deus criou uma ponte, que é a gente. A criatura de Deus é o abismo transposto, especialmente na coroa da criação, que é o homem. Por isso que Deus fala-nos como andar com Ele, a meu ver, através do Salmo 19. Parcialmente através da criação não humana, e integralmente Ele vai se revelar através do homem, especialmente o segundo Adão, Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens.
O Salmo 19, para mim, então, dá alguns caminhos para a gente entender como que se anda com Deus, tendo em mente essas elucubrações teológicas aqui, essas especulações que eu estou fazendo com vocês. Se não dá para usar com clareza, com precisão, exemplo de Enoque, para que os resultados que ele viveu sejam vividos, já que Noé também andou com Deus e não viveu os mesmos resultados, o que é para todo crente? A meu ver, é aquilo que Deus revelou para todos nós. E aqui está uma grande revelação sobre como andar com Deus. Em primeiro lugar, andando com Deus através da criação. Vejamos novamente aí os versos 1 a 6 do Salmo 19. Passamos a leitura mais uma vez. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Perdão. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, como um novo sai do seu aposento, e como o herói se alegra ao percorrer o seu caminho, sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor, especialmente perto de Nilópolis e Nova Iguaçu. A gente conhece o que significa isso aqui. Em Friburgo eu conheço outras coisas a respeito do sol, especialmente agora em que o outono já foi inaugurado, o inverno se aproxima. Cobertor para que te quero já em Friburgo nesses dias, viu? Aliás, durante o retiro espiritual lá, o Bleiano, esqueci seu nome, cara, me perdoa. Josias, isso. O grande rei avivalista. Nós estávamos usando cobertor lá com algumas pessoas, né? E está bem frio lá já. Quando eu cheguei aqui, já senti igual um pinguim frequentando as praias de Copacabana, né? Está forte que o calor já. A gente encontra aqui uma linguagem fenomenológica, né? Em que o salmista usa aquilo que a gente fala, o nascer e o pôr do sol. A gente sabe que, cientificamente falando, que gira em torno do sol é a terra, e não o contrário. Mas o salmista não está aqui falando de ciência, falando de fenômeno. O fenômeno que a gente vê, ninguém está errado em dizer assim. É muito poética, muito bonita a construção do salmo. É de fato uma bela canção. Mas o que está dito aqui para a gente, que Deus está falando, inspirado pelo Espírito, isso aqui, Davi, usado por Deus, está dizendo o seguinte: que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Parece que ele disseca isso um pouco, falando do dia, da noite, do luminar chamado sol, dessa forma romântica e heróica, tanto a metáfora do noivo como do herói de guerra. Ele percorre o seu caminho, e isso aqui nos mostra que Deus deixou Davi observar a criação. E parece que Davi anda com Deus através dessa observação. Vocês percebem? Davi entende de Deus através do que ele observa na sua criação, inspirado pelo Espírito. O Espírito leva a parar para olhar para os astros, para a beleza da criação de Deus. Vocês já perceberam na Bíblia quantas passagens há em que Deus nos confronta através da criação? Como vocês lembram de algumas aí? Me ajuda aí. Hein? Romanos 1:20. Ok, lá a divindade e o poder de Deus são claramente, né, revelados. Outras passagens, vamos lá. Outras passagens. Hein? O livro de Jó, quando Deus responde a Jó, Deus não dá nenhuma resposta para o questionamento de Jó, né? O livro de Jó não tem resposta nenhuma para ele no que ele perguntou. Quando ele pergunta um monte de coisa, parece que Deus dá uma cortada de assunto e fala: pera aí, meu camarada, antes de te responder qualquer coisa, dá uma olhada no que eu criei. Onde você estava quando eu fiz isso tudo aí? Deus quebra Jó para a criação. E só através disso, Jó se queda diante de Deus. Jó anda, antes conhecia, mas agora, o que Deus apresentou para Jó? Jó viu criação, ele disse que viu Deus. Hein? Só assim ele se arrependeu, mas Deus não usa teologia, né, aquela coisa de explicar o sofrimento e a realidade, né, a queda. Não, Deus olha a criação. Onde você estava quando viu isso tudo aí? Isso aqui é o suficiente para Jó andar mais próximo de Deus. Mais algum aí, vocês se lembram? Romanos 20, vimos aqui
o episódio de Jó, a confrontação que Deus faz com ele. Eu listei poucas aqui, mas eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Tem muitas. Lembra-se lá das passagens bíblicas em que a natureza é citada? E para que ela é citada? Hein? Noé, ok, o dilúvio, Deus usa e Deus se revela. Pedro vai usar, eu nem pensava no arco-íris ainda, verdade, perfeito, a demonstração da aliança com o ser humano, mas você, o sinal de aliança, né, o pacto, mas você vê que antes disso já, Pedro vai usar o episódio não só do dilúvio, mas também de Sodoma e Gomorra, para falar o quê? Que Deus é justo, Ele julga a terra sim, e olha só o que acontece, Ele julga com catástrofes, né, com fenômenos naturais, ainda que sobrenaturais na regência, mas usando a natureza. Outro, vamos lá. O sol parou. Mas o que? Vamos lá, está surgindo. Hein? Salmos 8. Sim, me ajuda a lembrar. Quando contempla os céus, as obras dos teus dedos. Sim, ótimo. Ótimo. Sim, a noite vira dia, vira morte, dia vira noite. Os céus protestam, os céus fazem campo, né? Ok, vamos lá, tem mais. O mar se abre e o mar se fecha. Vamos lá, olha só, vamos mais. Vamos cavar nas escrituras o quanto Deus valoriza, que você deve olhar para a natureza que Ele criou, o que Ele faz através dela. A borboleira de Jonas. A borboleira de Jonas. Gente, mas que pancada que Deus dá em Jonas através dela, né? Deus é assim, mas Ele é direto, preciso, pá! Né? É o UFC do céu, né? Deus só dá mata-leão de Jó, coitado de Jonas, né? Dá pena de Jonas. Quando Ele pede para observar como cresce a vida. Sim, lá em Mateus 6, exato, para poder nos dar paz em meio às dificuldades da vida. Provérbios 8. Provérbios 8, não lembro. Tem na Bíblia? Não para no 7, não? Jesus, a minha pobre, foi uma brincadeira. A eternidade da sabedoria. Sim. O Senhor me possuía no início da sua obra. Ok, muito bom, certo. Vamos lá, tem mais, gente. Lembra aí dos evangelhos, episódios dos evangelhos. Pedro sobre o mar, sim. A figueira murcha. A figueira murcha, sim, ok. Ele fala com Abraão. Hein? Ele fala com Abraão. Isaac, ele fala que se eu for buscar ele, Sim, ótimo, as estrelas do céu, incontáveis, tão quanto, né? Tem mais, gente, vamos lá. Olha como Deus já te fez pensar na natureza bastante, a gente deixa passar assim despercebidão. Os sinais dos fins dos tempos. E olha que desde que Cristo veio ao mundo, já é dito que já estamos nos fins dos tempos. E tem se visto esses sinais. O fim está próximo, através dos sinais dos tempos. Mais alguma coisa? As pragas do Egito. Gente, né, as sarças ardentes, os episódios de Elias diante dos profetas de Baal, né? Quando Deus faz aquela... Gente, como é que Elias era crente, depois ele fica tão fraco, né? Igual a gente mesmo. Vocês veem quando Deus faz aquele milagre, naquele córrego que é criado, aquele mini laguinho, né? Os cântaros d'água são jogados ali, e aí Deus lança aquilo tudo, né? Numa única labareda de fogo, e depois Elias já está na caverna. E mesmo beiçudo, né? Cheio de autocomiseração, um corvo vai alimentá-lo. Um corvo. Deus manda, vá lá, um peixe engole Jonas. Deus manda, e um peixe manda uma moeda para pagar imposto. Podia ser assim, elas são PVA, né? Você imagina? Até aquele pombinho lá. Quem já viu aquele Figuis Madagascar, né? Tem aquele, esqueci o nome dele agora. Que faz, então o que você precisa, né? Elas têm pensado naquele bicho. Alta teologia, né? Alta crítica teológica aqui. Irmãos, olha, vamos pensar, vamos voltar para a Bíblia, os livros da Bíblia, que ficam melhores, né? A gente percebe o quanto que Deus ele dá valor. Por que ele dá valor à criação dessa forma? Porque ele criou para isso. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus. A gente precisa olhar mais para a criação de Deus. O palco da revelação de Deus aos homens é a terra criada. Deus criou a terra para ser o palco da revelação do seu amor. Sabe para pensar que se o Espírito Santo fala ao seu coração agora, ele usa os tímpanos que vibram pelas ondas que caminham pelo ar, que são traduzidos como sinais elétricos no seu cérebro e dão sentido às palavras que você escuta?
Se há alguma coisa mística que o Espírito faz, ele não deixa de usar também a nossa biologia para que a sua palavra se faça ouvir. Isso é um milagre. Eu não sei o quanto vocês param para olhar a natureza que Deus criou. Mas é interessante que a gente não vai andar mais com Deus afastados dela. Jó viu Deus pelo que Deus lhe apresentou de si através de falar da natureza. No final do discurso de Deus, Jó diz: agora eu te vejo. Isso se deu através da criação. Irmãos, eu não quero dizer aqui que a teologia natural, a revelação natural de Deus, a revelação geral que está na natureza, substitua a revelação especial. O salmista se ocupará dela depois. Por enquanto, ele se ocupa disso. E eu quero me ocupar disso com você agora, então. O quanto você dá valor. Porque esse texto não foi escrito antes do pecado. Aqui não está falando do Éden, não. O Éden, tudo bem. Não tinha nem espinheiros, não tinha abrolhos, né? Abrolhos, sei lá. Não tinha esse negócio, erva daninha. Não tinha esse negócio. Aí sim, aqui... Gente, Salmo 19 veio depois. Era um pecador falando de uma terra amaldiçoada. E mesmo assim ela continuava manifestando a glória de Deus. Isso é para agora. O texto que Paulo se refere, não sei quem disse aqui, Romanos 1,20 com você, né? Ele fala da criação que ele tem à sua disposição naquele momento, que é a criação decaída, debaixo do cativeiro da corrupção. Romanos 8. Deus está mostrando a sua glória para nós e como podemos conhecê-lo melhor através dessa criação. Eu gostaria que vocês ouvissem a leitura de alguns fiéis que andaram com Deus através da criação. Eu não sei como seria o nome do cara, eu acho que é Luiz Agassiz, uma coisa assim, pai da ciência glacial. Ele chamou cada espécie de animal ou planta de um pensamento de Deus. Ele combateu a evolução de Darwin, afirmando que as semelhanças entre as coisas vivas nada mais são do que associações de ideias na mente de Deus. Nada mais é do que a harmonia do pensamento de Deus revelada na criação. Esse cara é um cientista. William Kelvin, pai da medição de temperatura, né? Kelvin. Primeiro a afirmar a segunda lei da termodinâmica, ele defendeu que as considerações desta lei apontam uma idade limitada da Terra, tal como aponta a Bíblia, uma Terra criada não tão longínquamente, né, no sentido de tempo, tão antigamente como se diz. Esse homem viu Deus da Bíblia na criação, ao apenas considerar a criação. Stephen Hayes, primeiro a levar os métodos exatos da física para a biologia, escreveu assim: quanto mais pesquisas fazemos, mais forte e nítidas são as convicções que elas nos dão do ser, poder e sabedoria do arquiteto divino. Gente que estudava em universidade, dava aula em universidade e que via Deus através da sua criação. Esses homens não apenas são teístas, eles eram cristãos. Eu poderia citar mais uma dúzia aqui. O pai, talvez o mais recente nosso, que eu poderia citar, que é um grande geneticista, o pai do mapeamento do genoma humano, que foi Francis Collins, na Vivo, né? Ele é um crente em Jesus Cristo e vê Deus na genética humana. Então não só a nível cósmico, mas a nível celular, microscópico. Aliás, se há alguém que fala muito bem, como foi bem dito aqui, sobre a sua própria criação, é Jesus, irmã Carol. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Considerai como crescem os lírios do campo, talvez uma tradução melhor seria as flores, as várias espécies de flores. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, percebam a regra de três que Cristo faz. Se Deus está assim para a criação, não imagem e semelhança dele, imagina como ele está para vocês, seres humanos. Se ele assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 6, verso 26 e 28 a 30. Jesus te convida a vencer a ansiedade da tua natureza. Eu fico viajando nessas coisas, viajo muito nisso.
quando eu vinha de lá para cá, como eu disse para vocês, o meu carro estava com a roda semi-solta, mas até então eu não sabia o que era. Esse é o carro menos velho que eu compro. Ele é 2005, está com 49 mil rodados agora, muito conservado. Comprei com 43 mil lá em São Paulo, 43 mil campos rodados. E aí, eu, quando chegava no caminho, comecei a perceber o barulho, assim, Jesus do céu, misericórdia, eu estou pensando de carro velho, eu vou comprar um carro zero. Eu vou lá para o Parque Alvorada, eu vou pontuar com o Júlio, talvez eu compre um Ford K0 para mim. Mas, eu vou ser sincero, fiquei muito chateado. Eu falei, vou chegar em casa com uma ótima justificativa da minha esposa para vender esse carro e comprar um zero. Porque geralmente as esposas são mais pé no chão em relação às finanças, né? São mais mão controlada, né? Vulgarmente chamado de mão de vaca. E aí, eu dei uma boa justificativa. Tá vendo, Bianca? Já é o quarto carro. E essas coisas não prestam, né? Irmãos, por um momento eu pecava em pensamento e eu parei e olhei para os montes que ficavam à minha frente. Eu dizia para mim, Júlio, de coração, me perdoem aqui o termo, está gravando, depois vocês façam edição, tá? Essas porcarias vão passar tudo, cara. Pode comprar o zero, vai ficar velho. Já vi carro sem placa quebrado na rua. Meu Deus é soberano. Meu parafuso não solta se ele não quiser. Cada volta que deu foi dada por um anjo de Deus. E acho que não deu porque ele não quis dar, porque Deus disse, não é para ir mais do que isso. Se ele me quisesse morto agora, eu estaria. Eu estou aqui porque ele quer. Na circunstância em que eu estou, é porque ele quer. Eu não tenho por que olhar mais para o carro, criação humana, do que olhar para os montes, criação de Deus. E eu vi aqueles montes que nunca passam. Lembra do Salmo 90? Moisés? Antes que os montes nascessem, antes que a terra e o mundo fossem formados, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso passar. Para com isso, seu reclamão bobo, seus homens, não é? Desci, aí baixou uma inspiração ali, né? Igual Matrix, desce o programa do mecânico. Botinha. E aí eu fui lá e apertei a roda, tá tudo bem, estou aqui, graças a Deus. Se volto, não sei. Pode ser que eu veja a natureza celestial dos céus abertos, ou não. Isso não é problema meu, isso é problema de Deus, o tempo é dele. Mas enquanto eu andar, eu quero viajar. Quero viajar no que ele me permite ver. Vocês já viram aquelas folhas um pouco avermelhadas daquela árvore lá? Dá uma olhadinha, por favor, estão vendo ali? Tem umas folhas avermelhadas. Estão vendo? Na ponta assim, amarronzadas, não sei. As queimadas do sol, né? Vocês imaginam que essas folhas, cada uma delas, estão com a curvatura, o ângulo exato das suas curvaturas, determinados pelo Criador, e foram postas ali, inclusive para que hoje eu pudesse olhar para elas como símbolo do que é a criação de Deus, e nós possamos olhar Deus nelas. Depois eu creio assim, na soberania divina. Aquelas folhas me revelam a glória de Deus. Todas essas folhas, nenhuma delas cairão antes do tempo. Elas estão testemunhando a glória de Deus através de nós, vai chegar daqui a pouco essa história. Mas agora nós testemunhamos a glória de Deus através delas. Pensa um pouco mais nisso. Paulo, quando quis ensinar sobre a ressurreição dos mortos, eu acho tão engraçado, Paulo. Ele é duro, mas vocês acham os irmãos meio duros, né, Carol? Depois ela conta a história para vocês, se não contou ainda. A gente às vezes é meio duro na pregação. Olha o que Paulo faz com os Coríntios. 1 Coríntios 15, versos 35 em diante, ele fala assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. Ele só responde assim, insensato, seu tolo. Quando você pergunta uma coisa besta dessa? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Segundo Paulo, é insensato perguntar como é que vai ser o corpo da ressurreição. É óbvio. Vocês nunca foram... Que seminário, que? Que seminário? Vocês nunca viram
As plantinhas que nasceram perto de vocês, lá no box. Vocês não estão vendo lá como é que é uma semente e como é que é a planta depois? Não sabem que ela tem que primeiro... Eu me lembro que no meu tempo de segundo grau, quando eu estava na 6ª série, os seres vivos, e tinha os vegetais que tinham o que se chamava de sementes indehiscentes. Não sei se existe essa nomenclatura. Eu gostava desse negócio. E aí dizia que esses eram aqueles que para nascer a planta, o fruto tinha que morrer, a semente tinha que morrer. E Cristo usa esse tipo de semente aqui, né? Paulo usa, aliás. E aí, Paulo fala isso, olha aqui, vocês não estão vendo, pessoal, que tem que ser assim, tem que enterrar, fazer um funeral para depois vir a vida? Quando vocês morrem, seus oriundos, é a mesma coisa. É insensato o que está chamando aqui, a gente. Não tem muitas essas coisas sem nexo, para quem já só olhar para a natureza, olha. Ele fala, gente, você se vê um caroço de manga chupado, você não tem ideia da mangueira que vai virar depois se for plantado. Da mesma forma vocês. Dá para ter ideia que o cara que desenhou um carro aqui, alguém aqui gosta de automobilismo? Alguém gosta? Ninguém gosta? Alguém já viu o Bugatti? Agora o Bugatti tem um outro nome, esqueci agora, tinha o Veyron, que era o mais rápido do mundo, né? Carro feito em série. Mas agora eles estão tentando quebrar o recorde do Pagani, que é o mais rápido. Vão fazer um carro agora com 420 km por hora. Você anda, se converte antes e morre na primeira volta e já vai para a glória, né? Você é maluquice aquilo, né? Um carro 420 km por hora, carro de produção, não é carro preparado para uma corrida, né? Um carro em série. Só 10 milhões de reais para comprar um daquele, né? Dá para imaginar que um pecador desenhou aquilo? Dá para imaginar que um pecador consegue manipular a genética de uma célula e fazer um alimento transgênero? Dá para imaginar que uma mente que não passa, talvez, como alguns dizem, de Albert Einstein, usou cerca de 6 a 10% de sua inteligência, produza tanto? Agora, se isso é só semente, que você que te aguarda agora? Que isso, cara? Vai ser um bando de Megamente, lembra o filmezinho Megamente? Aquele absurdo. Rapaz, essa é uma coisa muito doida isso. Dá muita esperança, mas não dá medo da morte. Quando você pensa assim. Imaginar que essas árvores grandes que ficam acima desse prédio aqui, já é o 3º andar, né? Tem algumas árvores no norte dos Estados Unidos que elas são milenares e tem mais de 100 metros de altura. É uma loucura imaginar isso. Aquilo era uma semente. E não se compara com agora que há de ser revelado em nós. Eu vou virar fazendeiro. Vou comprar lá uns 5 metros quadrados de terra e fazer uma hortinha lá em casa. Fazendeiro, deixa de ser. Vou ter minha fazendinha lá. Gente, isso é maravilhoso. Eu tenho um sermão de Spurgeon aqui, em parte, transcrevi aqui. E ele fala assim, olha só, acho que você deve ter ouvido já o sermão que ele fala sobre o episódio de Agar e Ismael. Eu acabo de tirar o sermão do lugar. Só um bocadinho, gente, me perdoa. Isso aqui é aplicado para o ser humano antes da glorificação. Se fosse depois, não aconteceria. Calma só um bocadinho. Alguém tem uma manivela que empresta? Não, já foi. Esse sermão Spurgeon pregou falando de Agar e Ismael, quando ela aflita, está querendo água, não encontra a fonte que está logo à frente dela, e Deus lhes abre os olhos. Agora o meu processador, que é muito rápido, está tentando abrir aqui os slides. Perdoa, gente. Depois edita. Oi, mãe. Tchau, mãe. Vamos lá. Chegou. Agradou a Deus abrir os olhos naturais da humanidade por meio da invenção de instrumentos ópticos. Que descoberta foi aquela quando pela primeira vez certas peças de cristal foram acomodadas entre si e os homens começaram a se aproximar das estrelas? Que mudança se deu no conhecimento de nossa raça por conta da invenção do telescópio? Quantos pensamentos verdadeiramente devotos, de adoração e reverência intensa, profunda e inefável,
surgiram no mundo pelo fato que o Senhor abriu os olhos aos homens nesse sentido, quando dirigiu seu telescópio para as nebulosas e descobriu que elas eram inumeráveis estrelas, que hino de louvor deve ter brotado do coração do reverente astrônomo. Que infinito és tu, Senhor, sobremodo glorioso, que maravilhas criou, que teu nome seja tido em reverência pelos séculos dos séculos. Igualmente maravilhoso foi o efeito sobre o conhecimento humano quando o microscópio foi inventado. Jamais teríamos imaginado que maravilhas de habilidade e de gosto seriam revelados pela lupa, e que maravilhas de beleza se achariam comprimidas dentro de um espaço tão pequeno para ser medido. Quem alguma vez imaginou que a asa de uma mariposa exibiria arte, sabedoria e delicadeza das quais jamais a destreza humana seria em vão? A mais delicada obra de arte é áspera, crua e tosca, quando comparada com o objeto mais comum da natureza. Uma é a produção do homem, enquanto que outra é a obra das mãos de Deus. Passem uma tarde observando no microscópio, e se seu coração for reto, vocês desviarão seu olhar da lente para o céu e exclamarão: grandioso Deus, tu és tão maravilhoso no pequeno como és no grande, e deve ser louvado tanto pelo pequeno como pelo magnífico. Enquanto dizemos grande és, ó Deus, pois tu fizeste o grande e o amplo mar e o Leviatã para que brincasse nele, sentimos que também podemos dizer: grande és, Deus, pois fizeste a gota d'água e a encheu de inumeráveis coisas viventes. Bonito demais, né? Isso somos eu e você, diante da criação de Deus. Andar com Deus. É possível? É. Jó viu Deus através de apresentar a criação. Mas eu preciso prosseguir, porque a criação do relógio é sempre inimiga da gente. Vamos lá. Isso não foi... não foi Deus, a medição do tempo foi ele. Não é culpa não, é mérito. Andando com Deus agora, através da Bíblia, a palavra de Deus. Versos 7 a 10 do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. É bom ler um texto como esse, muito especial, especialmente para quem é pastor de igreja. Eu já tive algumas experiências muito difíceis, muito complicadas de aconselhamento. Futuro pastor, atual pastor, mau torcedor. Uma vez eu estava com uma família, perdeu um ente querido aqui na Serra de Friburgo, Serra de Cachoeiras. Eles marcaram uma viagem, família, duas famílias, dois irmãos, dois casados, os dois pais de dois filhos. E eles decidiram ir de van, alugaram uma van para as famílias, duas famílias de 4 pessoas, marido, esposa e 2 filhos, 8. E saíram e foram de van, foram para o Beto Carreiro, passar talvez uma semana, e preferiram ir nessa van com motorista profissional para evitarem alguns perigos da estrada. Além de não se perderem, evitar alguns perigos por inexperiência e pegar a estrada por tanto tempo assim. E então, eles, na volta, chegando em Friburgo, depois de horas e horas de viagem, numa daquelas curvas muito acentuadas da reta da Serra de Cachoeiras para Friburgo, uma carreta que descia a serra não conseguiu fazer a curva direita de quem desce. Então, a carroceria da carreta, uma carreta baú, ela tombou, o cavalinho não tombou, a parte da frente, o motor, né? Só a carroceria.
tomou, e a quina do baú bateu exatamente no meio da van, pois o motorista, vendo que ela cairia, tinha um restinho de terreno do lado direito. Ele jogou a van e em que ele virou a van um pouquinho inclinada, a carreta com a ponta do baú bateu onde estava exatamente um dos irmãos e um sobrinho, e matou os dois. Um baque. Esse homem foi o Josué Barreto, está me aguardando na glória. Ele foi um homem que Deus usou para me fazer amar o Velho Testamento. Eu até então na igreja, já no seminário, eu nem sabia que tinha salmos na Bíblia direito. Vocês têm ideia do nível espiritual que eu vivia naquele tempo em relação a ter contato com a Bíblia. Era um teólogo autodidata, nunca tinha feito nenhum curso. Ele era, hoje como é que se falaria? Ele terminou o ensino fundamental, 9º ano, naquela época o 1º grau. E ele lia muito, devorava muito livro. O cara lia muito. Ele tinha textos muito grandes do Antigo Testamento decorados, genealogias decoradas. Esse cara era uma sumidade, uma autoridade em Antigo Testamento. Podia dar aula para mestrando no Antigo Testamento que sem qualquer problema. Lia demais. Tanto a Bíblia quanto livros que lhe auxiliavam a entender a Bíblia. E esse homem morre. Foi um baque para mim. Ele era meio que um Paulo para mim, um Timóteo. E aí, eu me lembro que um mês depois, mais ou menos, da sua morte, eu convidei toda a sua família, eles não são membros da nossa igreja, convidei toda a sua família para estar comigo numa tarde, lá na igreja. Eu queria fazer uma exposição de 1 Coríntios capítulo 15 para eles. Só isso. Os seus pais, já bem idosos, que não frequentavam a igreja na época, até hoje não frequentam, por causa de problemas de saúde, quiseram ir, estiveram lá, tinha umas 15 pessoas no meio da família reunida. E eu me lembro que quando eu recepcionei a igreja no templo, a minha Bíblia, a Bíblia anotada, aquela versão revista atualizada, anotada da antiga, primeira, ela estava lá atrás, no hall de entrada da igreja, em cima de uma mesa. E aí os recepcionistas chegaram, eu tinha esquecido de pegar a Bíblia. Quando eu vou em direção a ela, eu falava assim: Daniel, que bom que você existe. Que bom que você existe. E eu dizia isso para mim toda hora. Que bom que você existe. E quando eu a pego na mão, eu a abraço, eu já cheguei emocionado às vezes para dizer o seguinte: que bom que eu não vou falar aqui de psicologia. Que bom que eu não vou falar aqui de nenhum tipo de conselho humano, formado e forjado na mente humana. O que eu tenho para expor para vocês é a palavra de Deus. Porque se não fosse, eu jamais o chamaria para essa conversa, eu não seria maluco para isso. Assim, eu já cheguei emocionado com alegria. Eu lembro que ao final a gente chorava junto, desejando muito que Cristo voltasse logo, para ver a árvore que o Josué virou quando plantado como semente, né? Foi um consolador para a gente aqui. Uma das experiências mais abençoadoras, edificantes da minha vida como pastor. Poder pegar uma família em pleno luto. Esse homem que morreu com seus 40 e poucos anos, e o seu sobrinho em torno de 8, 9 anos. A mãe do menino estava em depressão. A irmã dele, a esposa do rapaz que morreu, estava em depressão também. Os sobrinhos, os filhos. E Deus deu a graça de ali eles serem revitalizados, não privados do luto, mas restaurados naquele sofrimento esperançoso. De 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, né? Eu não quero que vocês sofram como aqueles que não têm esperança. Vocês podem sofrer e devem. Fizeram um luto com a morte de Estevão, mas era um luto esperançoso, é diferente. Essa é a palavra. Você pode e deve andar com Deus pela palavra. A palavra de Deus é sua revelação especial para a salvação do seu povo eleito. Se os céus manifestam a glória de Deus para todos os homens, infelizmente, mesmo vendo isso, porque Paulo em Romanos 1,20 não diz que o mundo não vê isso. O mundo vê, tendo o conhecimento de Deus, mas como divino e poderoso, como Salvador, Pai, somente a revelação especial, a palavra dele. E por isso que ela é destinada ao seu povo eleito.
Chama a atenção que Davi dá alguns adjetivos para ela. Ele fala que ela é perfeita. Eu não vou tecer aqui muitos comentários sobre esses pontos. Valeria a pena vocês buscarem um pouco mais, mas a hora não me é favorável para fazer isso. Ela é perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira e justa. Cada uma dessas características tem efeitos diretos na nossa vida. Ela restaura, dá sabedoria, alegra, ilumina e permanece para sempre. Conversava com uma irmã outro dia, uma irmã muito próxima, muito amiga na igreja, muito trabalhadora. E nos meus sermões ela não me olhava mais nos olhos. Ela ficava olhando para o infinito, muito vazia, muito distante. Quando ia conversar, ela não encarava nos olhos. E eu percebi uma frieza em relação ao nosso relacionamento. Além de ser minha ovelha, minha líder auxiliar, como uma irmã adotiva para mim, muito próxima. Eu digo pessoa que quando você muda de igreja, continua sua amiga para o resto da vida. Né? Tem uns que são menos achegados, apesar de serem irmãos e amigos também, mas aqueles amigos que são muito chegados e que vão ser aqueles amigos que você vai ter para o resto da vida. E ela é essa pessoa para mim. E aí eu chamei para conversar e disse, olha, está uma coisa estranha. Ou é comigo, ou é uma coisa que está acontecendo com todo mundo. Mas infelizmente, tem alguma coisa acontecendo, não está normal. O que é? Aí ela disse, não é com você, não é com ninguém, é comigo mesma. Eu estou com depressão. Ele me explica o que é isso. Ela disse, não agora, não posso, me escreve um e-mail e você lê. E aí eu li o e-mail. Olha, está tudo bem em casa, está tudo bem com a minha família, está tudo bem com a igreja, o problema sou eu, é um problema sem causa, é depressão, não é biológico, já me examinei, já fiz exames médicos, é só mental, é só minha alma. Eu estou vazia, estou completamente vazia de tudo, e eu não tenho causa para isso, é assim mesmo, fique em paz. Eu respondi e disse, não fico, preciso falar com você pessoalmente. E aí, quando fui aconselhá-la, eu abri o Salmo 19, virei para ela, versos 7 a 10 e disse, lê para mim, por favor. Restaura, dá sabedoria, alegra, ilumina, permanece para sempre. Essa é a palavra de Deus. Eu falei, você escuta os meus sermões e diz que Deus te fala através deles. Você está presente às aulas, escola dominical, você lidera, ajudando nesse ministério, ajudando outras pessoas. E como essa palavra não está gerando em você o que ela diz que ela gera? Das duas, uma. Ou a palavra de Deus é mentirosa. Eu tenho amizade com ela para dizer isso, tá, gente? Já tenho uma caminhada para dizer isso. Eu disse, ou a palavra de Deus é mentirosa, ou você está em pecado. Não existe para um crente estar como você está sem causa. Não existe. Se é biológico, é falta de serotonina, endorfina, isso se resolve com medicamento mesmo, com alimentação. Mas se não é biológico, o que você é, além de biológico? Mesmo para os tricotomistas, que dividem alma e espírito, esse é um debate antigo, né? Fato é que quando a Bíblia fala sobre queda do homem, havia o mundo perfeito, onde não havia depressão. E depois há o mundo imperfeito, em que a natureza decai, o mundo material, e também a relação de Deus com o homem e com o próximo, e consigo mesmo, fruto do seu pecado. Então, mesmo que hajam tricotomistas aí, eu não sou, mas aqui vale uma palavra: todo mal experimentado pela raça humana, em suma, tem raiz no pecado. Eu dizia para ela, olha só, eu sei quais são os seus problemas, é que você não quer assumir. Vamos lá, vou te ajudar. Sua família. Isso. Seus parentes. Isso. É assim? Não dava para dizer nada mais. Ela estava chorando aos prantos. Só faltou alguém com coragem para dizer com amor para ela.
Você carrega uma cangada que não é para você carregar. Você está vivendo um momento difícil na sua vida. Você não quer assumir que o teu casamento tem problemas sérios. Que a tua vida com seus parentes tem problemas sérios. De pessoas responsáveis que você já carrega há anos. E você não foi criada para isso. Você é mulher. Você foi criada para ser submissa. Para ser protegida. E não para ser líder e proteger. Esse é o seu problema. Não é sem causa, não, é nobre, é bonito. É problema de crente que ama, o amor tudo sofre. É plausível, bateria palmas para o seu sofrimento. É zelo pela glória de Deus na sua família, que os homens não tomam as rédeas e não fazem por onde. Lindo o seu sofrimento. Nunca mais me diga que ele é sem causa. Eu acompanho o sofrimento já não é de hoje. Nos bastidores eu já fiz isso para te ajudar. Esqueceu? Ele abraçou, irmãos. Agradeceu. Fizemos um plano de ação para trabalhar com a família e com os parentes. Ela está bem. Porque a palavra de Deus alegra o coração. Restaura a alma. Não é uma questão de opinião teológica não, gente. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante. E cuidado com o liberalismo teológico no meio da ortodoxia. Que isso, pastor? Agora você falou bobagem. Como é que o cara é ortodoxo e liberal? Pois é, a gente pode afirmar que é ortodoxo e papagaiar a teologia ortodoxa. Mas na prática de vida não crê nisso. Sermos liberais práticos. Porque quem pensa que a Bíblia não é suficiente para alegrar o coração, restaurar a alma, ele precisa jogar esse sábado fora da Bíblia. Ele não anda com Deus. Ou a Bíblia é mentirosa, ou há pecado. E o pecado dela era simplesmente atribuir ao nada aquilo que na verdade é para glorificar a Deus, como Paulo fala: eu me regozijo pelos meus sofrimentos, por amor de vós. Quero levar adiante as aflições que ainda restam de Cristo. Peça sobre minha preocupação com as igrejas. Quem não se abata, quem não me abata também. Quem não se escandalize, quem não me escandalize. Só faltava isso. Faz isso não, nunca mais diga que é sem causa. E quando for, vai ser pecado. Tem razão de ser. Irmãos, eu não quero afligir, não quero afrontar, mas quero confrontar, porque ela me confronta nessa palavra. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando ela diz que ela leva o coração, que ela restaura a alma, que ela dá sabedoria aos simples, meus amados, Piper defende, você deve ter visto esse debate entre ele e J. Carson, quando ele defende que J. Carson não pensa assim, ele pensa que aquele crente, por mais que a Bíblia seja suficiente como revelação de Deus, ele deve se aprofundar em mais livros, em mais literaturas, para se preparar para a obra. Piper vai dizer uma outra coisa, não quero dizer que não seja importante ler, mas se alguém só ler a Bíblia, se aprofundar somente na Bíblia, será uma pessoa extremamente sábia, mais do que qualquer pessoa que ler tudo, menos a Bíblia. Eu concordo com o Piper. Concordo, mas aqui olha só. Posso ser careta para o universitário, posso ser careta para um monte de gente, mas eu estou satisfeito em saber que na minha posição de fé, para Deus, eu não sou careta. Me satisfaço com a satisfação dele na minha vida. O salmista disse que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o caminho. Paulo disse que as escrituras são inspiradas por Deus e úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu creio na Bíblia, irmãos. Eu não creio em Freud. Não creio em homem viciado em cocaína. Não creio em Nietzsche. Um homem que, segundo muitos, se matou com aquilo que ele sabia. Não sou adepto de Jean-Jacques Rousseau. São grandes pensadores livres. Livres? Desde quando? Escravos do pecado, escurecidos na sua mente pelo pecado. Pensando que eram sábios, se fizeram loucos. Cuidado com seus aplausos para o que o mundo diz. Cuidado para você não viver a síndrome de Eva e ouvir a serpente. Não é bem assim. Por favor, leia tudo que você puder ler. Retenha o que é bom de tudo. Mas lembre-se, só vai ser bom porque coincide com a palavra de Deus. Porque se não coincidir, não presta. É bobagem. Disseram uma vez que nenhum peixe engoliria um homem. Nenhum peixe é tão grande ao ponto de engolir um homem inteiro. Pois se a Bíblia me dissesse que foi uma sardinha que engoliu, acreditaria. Podia ser um plâncton
Até porque me lembra o Bob Esponja, ficaria até mais feliz. Ainda mais o Bob Esponja. Alguns dizem que ele é gay, junto com o Patrick. Eu não acho, nunca vi. Não estou nem aí. Eu acho engraçado as piadas sem graças deles. O Amendo Bobo, me amarra naquilo. Quem nunca viu o filme, né? Voz de criança. Podia ser um plâncton. Acreditaria. Porque se alguém acha dificuldade de um peixe e um homem, como é que você acredita que nasceu de uma virgem em Salvador dos Homens? Se você não crê em alguns milagres, não tem que crer em nenhum. Você é liberal, só não tem que admitir. Eu gosto de olhar nos olhos, porque eu falei para o pastor, nossa, mas eu não estou mandando recado para quem sabe alguém entenda. Não, é para todo mundo que está aqui, para mim e para vocês. Quantos amigos já perdi, irmãos? Quantos amigos já perdi? E se demonstraram, como 1 João capítulo 2, 19, como aqueles que não eram dos nossos, que se fossem estariam em nosso meio, mas para mostrar que não eram dos nossos, saíram. E o que Deus usou para provar-lhes a incredulidade foi justamente o que o mundo diz sobre a criação, sobre a vida do homem com a sua espiritualidade. Colocaram pensamentos de, desculpem a minha expressão, depois edita, pelo amor de Deus, mas bestas mortais, descabeçados, acéfalos, no lugar da beleza da palavra de Deus. Faz isso não. Faz isso não. Cuidado com os seminários, viu? Cuidado com os seminários. Tem ateu dando aula em seminário. Espero Deus que não seja o caso de vocês aqui. Você sabia que eu ouvi no cenário onde eu dou aula? E eu estou caçando essa turma. Vou fazer uma caça às bruxas lá. Você imagina que um presbiteriano, viu? Tem presbiteriano na casa aí, né, JP? Sabe que eu sou batisteriano ou presbiterista, um dos dois. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Pastor presbiteriano, amigo meu, que dizia que queria ser minha ovelha. Na minha cara, falso. Disse na cara dele, você é falso, porque na minha cara você aplaude a minha teologia. Lá na sala de aula você faz bobagem. Esse cara me fala o seguinte, olha o que esse cara me fala. Entre Jesus e Paulo, eu fico com Jesus. Porque Jesus é Deus, Paulo não. Paulo cometeu erros, sabe Jesus? Irmãos, leva esse pensamento um pouquinho adiante. O que ele quer dizer com isso? Hein? Não, ele não está equivalendo. Ele está justamente fazendo o contrário. Ele diz que fica com Jesus e não com Paulo. Entre Jesus e Paulo, ele fica com Jesus. Ele está dizendo então que os escritos de Paulo não são inspirados tão quanto as palavras. Então a Bíblia não é, mas ela contém. Isso é liberalismo teológico. Quando a Bíblia ensina sobre mulher, quando ensina sobre homem, quando ensina sobre correção de filhos, a vara da disciplina, quando ela fala de muitas coisas que a gente hoje não gosta dos papagaios de Satanás nos senados, nas câmaras de deputados, nas universidades, nas esquinas das nossas ruas. É muito complicado a gente ficar ouvindo esse tipo de gente perdida e abrir mão tão fácil de um livro que é o mais lido, o mais traduzido em toda a história. Os céus da terra vão passar, esses que revelam a glória de Deus, mas as palavras dele jamais passarão. E a gente se envergonha dela. E é por isso que o mundo está como está. É por isso que a CBB, a Convenção Brasileira, caminha com esses passos difíceis. Graças a Deus temos agora um presidente que é conservador. Você continua sabendo que a primeira igreja Batista de Pinheiro está sendo desligada da nossa convenção. Graças a Deus, pelo menos isso. Amemos os errantes, mas jamais aplaudamos os seus erros, nos macumunando, mudando a nossa forma de ver a palavra de Deus, porque Ele nos faz andar com Ele através da sua palavra. Por isso vale mais do que ter ouro, ter a palavra. É mais prazeroso a palavra do que mel. É por isso que Davi fica em êxtase com ela. Olha, irmãos, eu fiquei feliz demais. Eu citei isso para mim a última vez que eu vim aqui, quando John Lennox, matemático lá de Oxford, de Harvard, não lembro agora, um cara vivo que esteve aqui no Brasil, inclusive palestrando no Mackenzie, debateu com o Richard Dawkins, autor de Deus e o Delírio, e o cara, no final, considerações finais, ele prega o Evangelho. Creio em Jesus, creio na palavra de Deus, creio que ele há de voltar para julgar os vivos dos mortos. Ele quase que citou o credo apostólico. Alistair McGrath, grande pós-doutor.
Lenny Craig, né? Esses evidencialistas. Mas uma pessoa como Piper, um velhinho, que não é evidencialista, mas usa as evidências também pela fé. Se a natureza foi criada por Deus, irmãos, necessariamente o que o homem descobrir verdadeiramente apontará para a glória de Deus. E apenas confirmará a sua palavra. Mas lembremos que a natureza é decaída, não está mais como estava antes no Éden. E se descobrir um gene gay, eu só vou dizer, viu, efeito do pecado, é só isso. Vai lutar contra isso o resto da vida. Como descobrir o gene, por exemplo, da diabetes, quando é congênito. A pessoa não luta contra isso o resto da vida, só lutar contra o outro também. Simples assim. Não justifica o pecado. O que prevalece é a palavra. Amém, irmãos? Eu espero que vocês possam estar cada dia mais crescendo no amor a essa palavra, na prática de vida. Não só em repetir teologia, mas em considerá-la em cada momento prático da sua vida. Fiéis que andaram com Deus pela palavra. Sir Isaac Newton, descobridor da lei universal da gravidade, assim ele disse, assim ele escreveu: nós consideramos as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for. Samuel Morse, o inventor do telégrafo, o código Morse, escreveu: quanto mais me aproximo do final de minha peregrinação, mais clara a evidência da origem divina da Bíblia. O esplendor e a sublimidade da solução de Deus para o homem caído são mais apreciados, e o futuro é iluminado com esperança e alegria. Gente que se orgulhava da sua fé, da palavra. Jesus é a palavra? Me encanta ver João 15:11. Tenho-vos dito isso, as minhas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aqui nos falta tanta alegria na vida muitas vezes, porque não aplicamos à vida prática as palavras que lemos. Deus não pode ficar no tubo de ensaio teológico, intelectual. Ele tem que sair dessa teologia intelectual e vir para a minha vida prática, cair em vez dele. Em contrapartida, olha o que Cristo fala no verso 22. Se eu não vier e não lhe houver falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado, pois a palavra que alegra o crente é aquela que confirma a condenação do pecador, impenitente. Paulo e a palavra, olha só esse texto: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. E alguns aqui viajam na maionese achando que Paulo estava dando Yu-Gi-Oh! Para todo mundo, né? Rajada de poder para lá e para cá. Não tinha isso não. O poder aqui do espírito que ele fala é a palavra. Qual é o poder que vem Satanás no deserto? Está escrito. É isso que isso fala, é o poder. Qual é a única parte da armadura de Deus para lutar contra Satanás? A única arma de ataque é a espada, que é a palavra. Esse é o poder de que Paulo fala. O poder da cruz que é pregado, e que pelo Espírito é trabalhado e entrado no coração de quem ouve. Para que isso? Para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim o poder de Deus. O contexto do texto diz quem é o poder de Deus: Cristo crucificado. Spurgeon, a palavra, olha só. Ó Bíblia, ele fala para a Bíblia: não se pode dizer de nenhum outro livro que seja perfeito e puro, porém nós podemos declarar de ti que toda a sabedoria se encontra encerrada em ti, e não há nenhuma partícula de insensatez. Este é o juízo que põe fim a toda discussão, ali onde a inteligência e a razão fracassam. Este livro não tem mancha de erro, mas é puro, sem mesclas, a verdade perfeita. Por quê? Porque Deus o escreveu. Acusem Deus de erro, se querem. Digam-lhe que seu livro não é o que deveria ser. Essa é a Bíblia que você tem. Você deve meditar nela de dia e de noite, e nela ter prazer. Você pode andar com Deus pela palavra. Finalmente, andando com Deus através da igreja. Versos 11 a 14. Eu gosto muito de Calvino. Ele sempre se refere ao povo de Deus, antigamente, como igreja. Já viram isso nos comentários dele, né? Ele sempre escreve falando de Israel como igreja. Todo comentário dele, quando ele fala do povo de Israel, ele se refere à igreja.
Concordo ipsis com ele, porque para mim a igreja do Antigo Testamento é Israel. O Israel do Novo é a igreja, é o mesmo povo. Só em momentos diferentes da revelação. Então, falando da igreja, olha como Davi, gente, é maravilhoso isso. Ele sai da criação em volta, vem para a revelação que vem do coração para salvar a alma. Ele agora chega no homem, na imagem e semelhança de Deus instaurada pela obra da cruz. Olha só, também o teu servo é advertido por meio deles. Deles quem? O temor do Senhor, da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Gente, isso aqui é fantástico, porque a criação revela um Deus relacional. Ele cria a criação, ele a cria para ser palco de sua relação com o homem. Deus cria a terra para ser habitada. Ela é palco da sua revelação ao homem. Então ele cria numa função relacional, como pano de fundo, o cenário para a cena principal da sua relação com o homem. A palavra de Deus revela seu amor salvífico pela nação escolhida, já que antes do haja luz, houve haja cruz, diria um bom velhinho, não Papai Noel, mas o John Stott, já falecido. A igreja é aquela que revela a plenitude de Deus a si mesma e ao universo criado. Vocês já viram como, não está aqui no meu script não, mas vocês já viram como é que Efésios 1 termina? Dá uma olhadinha lá comigo. Efésios capítulo 1, a Bíblia é de fato assustadoramente assustadora. Nada pionagem aqui, né? Olha só, eu fico doido, estou doido, lembra do já? Eu fico doido para falar. Porque é um negócio fora do comum, irmãos. Olha o que a Bíblia fala de mim e de você. Olha só, presta atenção. Quando fala de Jesus, é muito legal você perceber Efésios capítulo 1 a 3, quando há a revelação do que somos em Cristo. Quando Paulo fala assim no verso 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí ele começa a dissecar essas bênçãos. Até o capítulo 3 ele só disseca essas bênçãos espirituais. Uma delas, verso 22, falando de Jesus. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, certo? E deu Jesus a quem? Que é o quê? E ele continua, está implícito, que é ela é o quê? A plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Misericórdia. Nós andar com Deus inevitavelmente perpassa por andar com os irmãos, com o corpo de Cristo. Se Jesus é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, e se a igreja é a plenitude de Jesus Cristo, assim como o Pai me enviou, eu, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim, nisso consiste o amor, nisso conhecemos o amor, que vive sua vida por nós, vive a nossa vida pelos nossos. Tudo que Cristo faz e revela a Deus, o Deus invisível, é perpassado para que a igreja reproduza, reflita, represente. Andamos com Deus à medida que damos as mãos a alguém. Vocês perceberam o cântico? Eu falava com o Júlio e Carol ali. Eu sei que foi pago. Aí o refrão dobra e pega a mesma teologia. E na força do Espírito Santo nós declaramos aqui que o preço. Muito interessante esse cântico. Foi há pouco tempo que eu pensei nisso. Há uns dias atrás. Como foi profundo, autor. Não sei se ele pensava nisso. Mas parece que sim. Parece coisa de quiasmo, né? Do hebraico, né? Ele começa com isso aqui, ele dobra isso. Ele fala, eu também quero pagar o preço. Assim como o Pai e eu somos um, vocês são um em nós. Vocês devem ser um. Para que o mundo creia que foi enviado pelo Pai. A igreja é aquela que revela a plenitude de Deus a si mesma e ao universo criado.
Vocês percebem que as recompensas da obediência, volte os olhos para Salmo 19. Por favor. Salmo 19. Ó, verso 11. Também o teu servo é advertido por meio deles e há grande recompensa em seu Deus. Então, as recompensas da obediência. Depois, quem pode servir os próprios erros? Absolve dos que me são ocultos. O perdão pelos pecados ocultos. Agora, guarda-me também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Lembra de Noé? Ele andou com Deus, era homem justo e íntegro. Então, as recompensas da obediência, o perdão pelos pecados ocultos e o perdão pelos pecados deliberados. E depois, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então, essa liberdade para ser santo, recompensa da obediência, perdão pelos pecados ocultos, perdão pelos pecados deliberados, e liberdade para ser santo, agradar a Deus, são justamente o ambiente para se conhecer a Deus e andar com Ele. Eu me torno mais parecido com Cristo. Eu fui chamado para ser conforme a imagem do seu Filho. Toda a produção de um escolhido de Deus é para que Deus confirme o que foi dito de sua criação completa. Gênesis 1:31. E eis que era muito... Como é que Deus poderia dizer que era muito bom uma coisa que estaria errada, irmãos? Deus não tinha visto, Deus não era onisciente, ou pelo menos presciente. Os arianos, né? Está mais tranquilo. Pelo menos presciente, para saber que ia dar errado. Adão ia dar errado. A Bíblia não fala que Deus jogou, né, soprou língua de sogra, né? Ih, Adão pecou, deu certo o meu plano. Ufa, que bom que ele pecou. Não tem isso escrito lá. Deus se entristece com o pecado do homem, sim ou não? Mas misteriosamente, o decreto de Deus, a doutrina maravilhosa, mostra que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pedro diz que conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porque Deus não cria para amar. Ele ama para criar. E quando Ele ama o seu povo eleito na eternidade, Ele vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, como disse Hernando Dias Lopes, o amariam como refluxo do fluxo do seu amor por eles. Era muito bom. Deus via tudo. Deus já vivia no céu com ele. Não precisa esperar que a história aconteça. Ele já viu toda ela, ele não começa a pisar, não tem terminado. Era muito bom. Ia dar certinho, porque ele não só prescreveu, ele dirige, ele governa. Tudo que um servo de Deus faz revela essa beleza da santidade de Deus. Por isso que pela igreja os anjos conhecem a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3, verso 10. Dá para imaginar a responsabilidade e o privilégio que é imaginar que para andar com Deus eu tenho a natureza, a obra criada, a sua palavra que me restaura a alma, que alegra o meu coração, que me dá sabedoria, que ilumina meus olhos. Dá para imaginar que Deus decidiu fazer que isso tenha sentido de volta para a criação que Ele fez, inclusive os anjos do céu, os do inferno, os demônios, através do que Ele se revela através de nós. Eu e você como igreja. Por isso que Davi traz para si agora a responsabilidade. Deus, assim como me agrada olhar para os céus, assim como me agrada olhar para a Tua Palavra, que ela gere em mim a transformação que eu preciso viver, para que então o Senhor se agrade de mim. Espera aí, isso é loucura. Davi não está bem. Davi não está em si. Claro que não, está escrito pelo Espírito Santo.
Ele não está sozinho, claro que não está. Está com o Espírito, né? Não possuído, mas dirigido, inspirado. Como é que esse Deus me permite causar o que só Ele pode causar em nós? Jonathan Edwards explica isso, né? Ou tenta explicar, fica muito bom, mas ainda está longe da realidade, certamente, porque nenhum de nós produzirá explicação suficiente para entender Deus. Mas ele fala que a felicidade do Criador é comunicada à criatura, de forma que a felicidade da criatura no Senhor revela a alegria, o contentamento, a satisfação, o agrado que o próprio Deus tem no que Ele faz. A igreja faz isso com Deus no universo. Eu tenho algumas aplicações para fazer aqui. A primeira aplicação: cultive, preserve e observe mais a natureza que Deus colocou à sua volta. Ela é demonstração do cuidado de Deus por sua vida. Cultive, preserve e observe mais a natureza que Deus colocou à sua volta. Outro dia, Daniel estava tomando Nescauzinho. Gente, Nescauzinho é uma delícia, né? Deus criou o leite, criou o cacau, mas criou o ser humano que teve inteligência, né, de manufaturar aquilo, fazer uma coisa lá, industrializar e fazer o Nescauzinho. Que é uma delícia, né? Misericórdia. Eu tomava um Nescauzinho. E eu estava com meu carro lavadinho, rapaz. E era o mais velho, mas se fosse mais novo. Era o 99. E aí eu não queria botar aquele plásticozinho do canudinho dentro do meu carro, ia sujar. Eu sou muito pecador, gente. Só a graça de salvar. Sabe o que eu fiz? Joguei embaixo do carro o plásticozinho. Não tinha ninguém vendo. É sério. Tá gravando aqui. Oi, mãe. Tchau, mãe. Eu fiz isso. Minhas filhas estavam dentro do carro. Mas eu vi o fumê, isso filme, película, né? E aí eu deixa a vida me levar, né? A Martim da Vila, eu acho que é. E, gente, me bateu um peso na consciência. Eu falei assim, caramba, cara, essa terra que Deus criou, meu. Esse é um mundo que foi criado para a glória de Deus. Não posso fazer isso. Me deu uma vergonha. Eu subiu um vermelhão no rosto, um calorzão no rosto. Você fica com vergonha em público? Tinha um bando de... Um bando não, desculpa aí, anjos. Tinha um monte de anjos me vendo, né? Tinha cramunhão me vendo também. O que é isso? Eu fui lá, mas o carro perdi, eu tenho bolso, Deus me perdoa assim. Ai, que bom que existe a cruz. Mas isso é muito pouco. É muito pouco. É essa mentalidade que destrói para mim. É essa mentalidade que faz com que quem roube o real, roube o milhão da oportunidade que tiver. Vou falar, hein? Vou falar. O que o irmãozinho sente quando chega perto de você? Cheiros do céu ou odores do inferno? Carinhaca, chulé, cabelo sujo. Pastor, mas isso tem a ver sim. Tem casais em crise conjugal porque a esposa não toma banho todo dia. Que nem o marido diga, fala Jeová. Assim não, pelo amor de Deus. Conversa depois. Conversa em particular. Tem mulheres que não suportam o marido, irmãos. Porque o cara tem um chulé, não passa desodorante, é um CC terrível. E aí quer cantar na igreja, beijo o teu irmão, Deus quer falar com você, lembra disso? Lembra não? Não só tempo isso não, né? Abraço. Tudo bom, irmão? Tudo bem. A mão ele segura, não deixa dobrar, né? Porque esse cara chega perto, você cai no espírito. No outro, espírito de porro. Gente, isso é sério. Isso é sério. A cabecinha, que lente, filhote de piolho. Ovo de piolho. Puro, lente, né? Pastor, mas isso é coisa... Gente, quem não é fiel no pouco não vai ser mais não. Se for em alguma coisa maior, é hipócrita. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa maluca, doida, de ficar naquela mania de limpeza também, né? Aquela neura, lembra aquela propaganda do Vejo, acho que tem na neura lá, né? Não é isso não. Está calor, a gente está suado. Amém. Né? Tem que ter aí o sol para refrescar o corpo. Deus criou isso. Mas é bom usar. Pode ser de farmácia.
Pode ser da Natura, você tem dinheiro para isso, vai comprar. Né? Mas tem que tomar banho. Talquim tem de pé Baruel, né? John, sei lá, troca a meia. Isso é sério, irmãos. Nós estamos vivendo uma comunidade pobre. Lá ninguém varre a casa, ninguém limpa o quintal, ninguém que não conhece a Cristo, ninguém que não conhece a criação que Ele deu para você admirar. Porque crente vai recoçar. Crente faz seu carro verificar o Senhor não fumaçando, igual fumacê para matar dele. Tem que lutar contra essas coisas sim. Irmãos, a gente tem vivido uma cultura de ser puritano em relação à liturgia, à ortodoxia intelectual, mas temos sido liberais na prática de vida nas coisas pequenas com Deus. Pensemos nisso com carinho. Os fariseus não são criticados por dar o dízimo do caminho. São criticados por dar valor a coisas pequenas e não darem as coisas que são maiores. Mas Cristo fala, façam isso e não esqueçam daquelas maiores. Ele fala as duas coisas. Como é a carteira em que você se assenta na sua escola, se depender de você? Pastor é aquela que faz o estudante grudar para estudar. Porque o que tem de chiclete que eu coloco embaixo não está no gibi. Você não tem que colocar chiclete embaixo de carteira nem da cadeira da igreja. Vamos fazer uma varredura? Aqui, só que tem. É sério, irmãos. São coisas simples. Mas é para pensar. Como é que você se alimenta? A gente fala tanto de pecado, de adultério, de divórcio, né, de recasamento, para quem é mais ortodoxo, mais conservador. Alguns dão algumas exceções para essas questões, mas a gente vai falar então sobre a questão do liberalismo teológico em relação à palavra. Mas a Bíblia não fala também dos glutões, dos beberrões. Marquinhos foi confundido com, mas ele não era, poxa, brincadeira. Ele foi confundido. Foi chamado de, mas ele não era beberrão e glutão, gente. Ou vocês têm dúvida disso? Imagina Cristo pançudo lá, né? Senta aí, vai ensinar. Que isso, gente? Você não imagina essa cena? Você não imagina essa cena? Isso é sério. O crente passa de 9 da manhã em cima da tarde comendo churrasco e bebendo refrigerantes. Olha, biblicamente eu não encontro base para isso não. Vou ser sincero com os irmãos. É estranho. Mas é meu gosto. Não, olha só, é o seu gosto pecaminoso. Porque a sua comida é para matar a fome. Não é para ser escravo do prazer de comer. É um vício. É uma doença. É pecado, nascida no pecado. Cuidado com a glutonaria. A Bíblia condena. Irmãos, eu estou falando aqui e fala de glutonaria. A Bíblia fala disso ou não fala? No Novo Testamento, sim. Ok? Pensa nisso. Cultive, preserve, observe mais a natureza à sua volta. Você tem que não só cultivar e preservar, mas também observar. Para olhar um pouco mais. Deus está demonstrando o cuidado dele por sua vida. Ele está te dando as mãos através de uma árvore, através de um poodlezinho que você tem em casa, ou vira-latazinho que seja. Sempre tive vira-lata na minha casa, né? Pô, cachorro abençoado. Come casca de banana, casca de ovo. Daí quando estava comendo uma coisa que vinha dentro da casca, ele comia também. Mas a casca tudo ele comia. E era uma bênção lá, ia ver. Gente, era incrível. Meu pai, quando chegava, morava no alto pra caramba. Friburgo tudo é morro. Friburgo é uma cratera vulcânica. Vocês sabem disso? Friburgo todo é uma cratera vulcânica. E aí, cheio de pequenas protuberâncias, né? Que são nossos morros lá. E aí, quando meu pai chegava lá embaixo, na rua lá embaixo, uns 300, 400 metros, lá no início do morro, fazendo um monte de zigue-zague para chegar na última rua onde eu morava, e meu cachorrinho ficava parando rápido. Jesus, ele sabia que meu pai estava chegando, ele sabia que meu pai estava chegando, ele sabia o barulho do carro, o cheiro da fumaça, não sei. Não, o carro que marrona assim também não. Mas estava lá. Isso aqui demonstra o que de Deus. Olha que demonstra a graça de Deus. Não era para ter animal doméstico. Era para tudo ser como um leão. Era para todos eles como a Aedes aegypti. Uma coisa assim, né? Era para ser tudo inimigos. Se não tem todos os inimigos, se tem alguns que nos servem de alimento, se nos servem de companhia, é porque Deus é bom. É porque a graça superabunda. Pensa nisso. É por isso que um peixe engole para salvar e não para condenar-se. Jonas. Não lhe morrer afogado. Segunda questão. Leia, estude, medite e pratique as Escrituras. Elas são a lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Eu sei que, especialmente o Jopac,
que me encanta, é muito conhecido, os demais jovens que não fazem parte, os que fazem, não importa, o crente deveria ser conhecido por ele estudar e meditar na palavra. Mas como disse um teólogo, a pior tragédia do cristianismo é crente sem santidade, sem santificação de vida. A gente precisa, irmãos, hoje dar mais ênfase à prática das Escrituras. Precisamos buscar nela a luz para o caminho, a lâmpada para os pés. Pastor, mas isso é muito subjetivo. Não. Problema com alguém? Tem problema com alguém? Mateus 18 em você, é o remédio. Vai ter com ele, você e ele só. Não ouviu? Chama testemunha, não ouviu? Leva para a igreja, acabou. É simples, a gente complica. A gente complica tudo. Porque a gente geralmente não segue esses passos. Casamento está em crise porque não levou a sério 1 Coríntios 7. O corpo da mulher não é da mulher, é do. O corpo do homem não é do homem, é da. Não os primeiros um ao outro. Meu casamento acabou porque a mulher. Cara, os dois entram igual uma pulga atrás de um cachorro para sugar o sangue, já são duas pulgas. Aí morre tudo seco. Ninguém dá para doar um para o outro. Era só levar a sério a palavra. Aí, em relação à igreja, está lá o que é a igreja, Efésios 4, versos 11 em diante. Pastores, mestres, com visão ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos operem a obra do ministério. E os santos trabalhem a edificação de si mesmo em amor. A dinâmica está certinha. É só praticar. Mas eu não estou com vontade. A Bíblia tem história para isso. Tem Jesus sem vontade de ir para a cruz. Tem ele lá dizendo, Pai, tudo te é possível. Passa de mim o cálice, mas faça tua vontade. Não é essa que eu estou te pedindo. A não ser que ela é conhecida com a tua. Desde quando fazer a própria vontade de obedecer? Isso é conveniência. A maior demonstração de obediência está na auto-renúncia, não na auto-afirmação, fruto de concordância. Eu sou obediente quando renuncio a mim mesmo e faço aquilo que não era minha vontade. É claro, se é heresia, eu não tenho que agradar a homens, agrado a Deus. Mas se não é heresia, a Bíblia fala, portanto, cada um de vós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Paulo fala que nunca mais comeria um churrasco, se fosse para abençoar irmãos fracos. Abriria a mão das suas vontades. Como nós somos voluntariosos, irmãos. Porque nós não olhamos para a luz, para o caminho, para a lâmpada, para os pés, que são a palavra do Senhor. As palavras do Senhor. Finalmente, minha última aplicação, já falei finalmente quantas vezes, e perdoe. Vamos lá. Dedique-se aos relacionamentos cristãos com os quais Deus tem te presenteado. Dedique-se. Quando Paulo escreve Efésios, ele vai falar da unidade da igreja que já há em Cristo, no mundo espiritual, na realidade espiritual, na mente de Deus, a igreja é una, ninguém discute. Não dá para inaugurar a unidade da igreja, ela já está instituída quando Cristo paga pelo seu povo, desde a eternidade. Deus tem um corpo só porque Cristo tem uma cabeça só. A questão que Paulo escreve no verso 3 de Efésios 4. Esforçando-vos, isso sou eu e você, diligentemente, com diligência, com dedicação, por preservar essa que já existe, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso cabe a mim e a você. A unidade invisível quem inaugurou foi o Espírito, mas a visível quem trabalha por ela somos nós. Tem que haver esforço, dedicação em manter relacionamentos cristãos saudáveis. Deus escolheu ser visto, anda-se com Deus, quando nós andamos com o irmão. Olhem só, de novo, essa aqui é assustadora e maravilhosa palavra de Deus. 1 de João, capítulo 4, versos 10 a 12. Assim diz o autor sagrado. 1 de João, capítulo 4, versos 10 a 12. De João 4, 10 a 12. Diz assim: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Calvinista aqui faz a festa, né? Olha só. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, olha a conclusão de João, nós também
devemos amar uns aos outros. Por quê? Olha o verso 12. Parece que João, pastor Márcio, muda de assunto. Igual Davi que muda de assunto da hora. Que quer Davi que muda de assunto, tem uma coerência. Olha o que João escreve. Ninguém jamais viu a Deus. É uma afirmação negativa. Não é uma afirmação, uma negação. Uma negação afirmativa. Então, ele está afirmando, olha, ninguém jamais viu a Deus. Ok. Aí ele fala, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Meu Deus, que mais carência do que isso? Ele está respondendo um problema da humanidade, da criação. Lembra do início da minha mensagem com vocês? O abismo intransponível entre o Criador e a criatura é transposto pela ponte que o próprio Deus criou, que é a sua imagem e semelhança, o homem. E aqui pensemos no homem que é criado em Cristo, a nova criatura, a nova criação, melhor traduzido. Esse homem cristão, irmão em Cristo, é a imagem que ninguém nunca viu. Se vocês acham que isso força, ok, eu posso estar equivocado, não está escrito isso com todas as minhas palavras, mas eu não vejo outra explicação para essa frase. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Esse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que nos amou assim, dando seu Filho por nós. Se amamos uns aos outros, Deus não será visto literalmente, porque ele não pode ser visto, mas ele permanece em nós. O que se pode conhecer dele será aperfeiçoado em nós, de forma que os meus relacionamentos revelarão. Então, andar com os meus irmãos é andar com Deus. Sem comunhão cristã, não há comunhão com Deus. Não há como andar com Deus. Ninguém que não ama ao próximo que vê pode amar a Deus. Perdão, é isso mesmo, é isso. Ninguém que não ama a quem vê pode amar aquele que não vê. O próprio João escreveu isso aqui. Escute essas frases, por favor. A pessoa cristã não vive mais de si mesma, nem da autoacusação, nem da autojustificação, mas da acusação e da justificação de Deus. Deus escolheu revelar as duas coisas, a sua acusação contra nós, a sua justificação para nós, através da pregação, que é feita por outras pessoas. Não vem um anjo pregar para você, nem o próprio Deus. Alguém prega para você. É a loucura da pregação. Sem Cristo, não conheceríamos a Deus. Também não conheceríamos o irmão. O caminho está bloqueado pelo próprio eu, longe de Deus e longe dos irmãos. Jesus então é o único mediador em toda a eternidade, entre nós e Deus, entre nós e nós mesmos. Deus mesmo nos ensinou a encontrarmos uns aos outros, assim como Ele veio ao nosso encontro em Cristo. Nossa comunhão não pode ser baseada naquilo que a pessoa é em si. Nossa comunhão não pode ser baseada naquilo que a pessoa é em si, em sua espiritualidade ou em sua piedade. Determinante para a nossa fraternidade é aquilo que a pessoa é a partir de Cristo. E se em Cristo ela é minha irmã, ela pode andar com Deus através de mim e eu dela. A pessoa que ama mais seu sonho de uma comunhão cristã do que a própria comunhão cristã estabelecida em Cristo, destruirá qualquer comunhão cristã, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e abnegada. Mesmo quando o pecado e desentendimento pesam sobre a comunhão, o irmão pecador não permanece sendo o irmão junto do qual estou colocado sob a palavra de Cristo. O fundamento de toda a realidade espiritual é a palavra de Deus clara e revelada em Jesus Cristo. O fundamento de toda a realidade psíquica, mental, são os estímulos e os anseios obscuros e turvos da alma humana. O amor psíquico ama a outra pessoa por amor a si mesmo. O amor espiritual ama a outra pessoa por amor a Cristo. Por essa razão, o amor psíquico, o amor mental, humano, procura o contato imediato com o outro. Não o ama em sua liberdade, mas como aquele que está preso a ele. Mas o amor que há em Cristo
de andar com Deus por sua palavra, onde Cristo me ordenar a manter a comunhão por amor, eu a manterei. Onde Cristo me ordenar a dissolver a comunhão, eu a dissolverei, apesar de todos os protestos do meu amor humano. O amor espiritual reconhece a verdadeira imagem do outro a partir de Cristo, a imagem que Jesus Cristo cunhou e ainda está cunhando. Portanto, o amor espiritual se comprovará pelo fato de que em tudo que Portanto, o amor espiritual se comprovará pelo fato de que em tudo que diz ou fala, o irmão recomendará o outro a Cristo. Eu ando com Deus através do meu irmão. E aí, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir graça. Porque pode ser que você tenha sido até agora displicente, negligente, ignorante, ou quem sabe apenas distraído em relação à criação de Deus. Eu espero que você pense um pouco mais na criação de Deus. O seu smartphone pode ser um Galaxy S7, pode ser o último iPhone. As informações que todos os engenheiros, técnicos, prepararam para que esse aparelho chegasse à sua mão, não chegam perto do que uma mitocôndria sua, dentro de uma célula sua, carrega de informação sobre quem é você no seu DNA, porque essa foi criada por Deus em cada uma de suas células. Cada uma dessas que morrem, quando você toma banho, elas saem. Quando você passa aquela bucha, todas elas eram dirigidas por Deus para te manter saudável. E o dia que uma delas se vira contra você e se torna cancerígena, Deus estava nesse processo. Não sei como. Eu sei que era para o seu bem. O dia que aquele carro bateu, o dia que aquele carro chegou à sua garagem, o dia que aquele pai te abraçou, ou o dia que ele te espancou, o dia que a natureza te deu a graça de um banho de piscina ou na praia, o dia que a água invadiu a sua casa numa enchente, tudo isso, de alguma forma, você deveria se quedar diante de Deus, como Jó ouviu através da natureza que Deus criou, mesmo após o pecado. Olhe mais para as aves do céu. Isso não é coisa de velho que está aposentado na beira de casa, numa cadeira de balanço, numa rede, sem ter o que fazer. Isso é coisa de crente. Olhar para o palco da revelação de Deus em sua vida. Cuide melhor do seu corpo, cuide melhor da sua casa, cuide melhor dos seus bens. Tenha mordomia com muito ou com pouco que Deus te deu. Esteja contente com o que Deus te deu para comer e se vestir. Use bem isso. Invista bem na criação que Deus te deu. Essa natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Glorifique a Deus no meio dela. Leia mais a palavra, medite mais, memorize mais a palavra, mas desafie-se mais também a colocar em prática o que você tem ouvido, o que você tem lido, o que você tem meditado. Por favor, não deixa que o Deus de Calvino, o Deus de Zwingli, o Deus de Melanchthon, não deixa que o Deus de Spurgeon, não deixa que o Deus do Franklin Ferreira, do Jonas Madureira, do Márcio, do Alex, substitua o seu Deus. O Deus a quem Paulo prega não foi suficiente para aqueles judeus se salvarem de Satanás. O Deus que é um só, por sua palavra, quer ter uma relação íntima com cada um de nós.
Ele quer ser, mesmo com toda a pecaminosidade que Tomé tinha, aquele que, assim como ele, afirmou: Senhor meu e Deus meu. Faça seus testes, seja fiel à palavra, faça o que ela manda, mesmo que isso faça você acabar numa cova de leões ou numa fornalha ardente, no meio de pedras. Fique tranquilo, porque pode ser que os leões se tornem herbívoros, pode ser que a combustão do oxigênio não ocorra e o quarto homem apareça, mas poderá ser que as pedras machuquem, mas certamente o céu estará aberto e que estará de pé te esperando, como esperou Estevão. De uma forma ou de outra, ser fiel dá certo. A grande recompensa em ouvir as palavras de Deus sempre há. Sempre há. Como Satanás nos engana, dizendo que não é bem assim. E como é bom saber que Jesus nos chama de volta a ter a sua própria alegria e a nossa completa por suas palavras. Faz um teste. Abra mão dos seus medos, das suas ideias pessoais e faça o que você sabe que está escrito que Jesus faria em seu lugar. Experimente o poder de Deus. Ande com Ele pelas Escrituras. E em nome de Jesus, aproveite a comunhão cristã. Coma mais com seus irmãos. Brinque mais com eles. Vai jogar bola. Vai brincar de pique-esconde. Pique-bandeira. Vai ler a Bíblia junto com o irmão. Não lê sozinho só não. Não ora sozinho só não. Faça isso. Jesus orava sozinho, mas também orava com os 13 e com os 12. Sim, tem seus amigos a sós com Deus, mas tem seus amigos com quem compartilhar a sua vida cristã. Não feche uma panela, deixe sempre o portão aberto na sua cerca, para que mais um chegue. Porque enquanto houver perdidos, enquanto Cristo não voltar e você estiver vivo nesse mundo, não sabemos quantos eleitos de Deus rondam a gente. E mesmo os perdidos não eleitos, Deus dá a chuva e o sol para eles. Ele fala que nós nos tornamos filhos de Deus se formos misericordiosos como Ele é com essas pessoas. Deixa a graça respingar neles também. E ande com Deus e permita que andem com Deus através de você. Faça-se o próximo dos outros. Converse mais. Se necessário, equilibre o seu tempo de leitura com o seu tempo de caminhar com alguém. Não faça de sua vida cristã um monastério, um mosteiro. Não é isolado no cume do monte da transfiguração que a igreja cresce. Sim, esses momentos são importantes, mas descer do vale, descer do monte, descer aos vales endemoniados, faz parte da missão. Abrace mais a comunhão cristã. Aproveite bem esse retiro. Com quem você ainda não conversou nesse lugar, há mais de Deus para se revelar em sua vida através dele e dela. Cada ser humano crente que você pode se relacionar é uma oportunidade de andar um pouco mais com Deus. Dietrich Bonhoeffer escreveu as frases que eu li para vocês aqui no final. Preso, prestes a ser morto por Hitler. Sozinho. E amando demais a comunhão cristã. Você não está preso como Paulo. Você não está sendo apedrejado como Estevão. Você está livre. Uma nação livre. Um retiro em que tem nenhum policial tomando conta do que estamos pregando aqui. Então vai aproveitar a sua vida com seus irmãos. Vai curtir. Não com a mãozinha do Facebook, mas com um abraço dado face a face. Vai compartilhar mais as dores e alegrias da vida. Chega de segredos, disse-me-disse. Chega de pensamentos ocultos, de reservas, de falsidade. Pague o preço de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é andar com Deus.
Isso é o que a Bíblia me disse, que é andar com Deus hoje. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse vento. Seja ele fruto do ventilador que gira, seja ele fruto, Deus, do ar quente que sobe, do frio que desce. Obrigado, Deus, porque a minha pele sente o vento. Obrigado porque o meu diafragma funciona. Obrigado porque as cordas vocais vibram. E as palavras do céu vieram à terra através de uma voz humana, fraca, frágil, pecaminosa, nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo sol que me acompanhará durante a viagem de volta, se o Senhor deixar eu chegar em casa. Obrigado pelos pássaros que testemunharão que o carro volta para casa com o motorista, não porque andou na devassidão de uma vida perdida, mas porque é um filho teu, Senhor, pregando a tua palavra, no mundo onde a maioria das pessoas estão te ignorando, Pai. Obrigado porque os bondes poderão bater palmas, os outeiros, ó Deus, cantarão. Obrigado porque a natureza hoje tem mais uma confirmação de que aquele dia há de chegar quando ela será liberta, ó Deus, da corrupção. Porque nesse lugar onde há árvores nos rodeando, há crentes te cultuando. Obrigado pela natureza, Senhor, porque fazemos parte dela. Obrigado pelo livro santo que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado por tua palavra. Ela é tudo o que Davi disse. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ler esse salmo mais uma vez com os meus irmãos. Obrigado porque até eu morrer, Senhor, eu o lerei várias vezes. Obrigado porque quando alguém quiser tirar a Bíblia de mim, Senhor, eu me lembrarei dele, porque não poderão roubar a minha memória. Obrigado porque quando fechar meus olhos nessa terra, Senhor, não mais de ouvir falar mediante a fé, mas face a face, eu conhecerei Deus da palavra. Os meus irmãos que já se foram, obrigado, Senhor, pelas esperanças que ela nos traz, a alegria que ela traz para a alma, a restauração, a sabedoria. Obrigado, Senhor, porque ela transforma o nosso ser. Obrigado porque, inexplicavelmente, tudo que nos agrada em Ti, depois que somos resgatados pelo Teu amor e por Tua graça, é convertido a Ti pelo agrado que Te damos quando tocamos a vida dos nossos irmãos. Obrigado porque podem ver o Senhor em nós, ó Deus. Ninguém Te viu até hoje, nem Moisés Te viu, Senhor. João não podia contradizer a Tua palavra, ele viu um antropomorfismo do Senhor. Ele viu algum milagre. Ele viu, ó Deus, alguma coisa que certamente não era a Tua plenitude. O que se pode ver mais próximo do Senhor é o amor que ecoa da vida daquele que foi tocado pelo primeiro som de amor do universo, antes que o universo fosse criado, lá na eternidade. O Cordeiro que foi morto por nós. Obrigado, Senhor, porque aprove a Ti nos dar o ministério da reconciliação. É através de gente como eu, como esses irmãos que estão aqui, que pessoas podem andar com o Senhor. Obrigado porque um dia no céu não haverá Bíblia. Haverá irmãos e irmãs na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o que ela é para nós hoje, nós seremos na eternidade para todo o universo. A revelação do Senhor ao mundo glorificado, ao cosmos glorificado. Que ninguém desperdice a própria vida, Senhor, com mesquinharias. Que ninguém desperdice a comunhão cristã por coisas menores do que andar com o Senhor através de seus irmãos. Quando nosso irmão menos merecer, Senhor, que estendamos a mão, que se abra os nossos olhos, ó Deus, a beleza
do dia em que, quando nada merecíamos, o Senhor estendeu suas mãos, inclinou-se para ver o que ocorria na terra. E na pessoa de Jesus não deixa apenas as mãos, mas os braços estendidos. E o Senhor não nos chamou a andar contigo, mas primeiro o Senhor veio e andou com a gente no nosso mundo sujo e levou nas suas pisaduras o castigo que nos traz a paz, para que então pudéssemos andar com o Senhor. O Senhor andou uma milha para a gente, o Senhor virou outra face. O Senhor deu a tudo quando roubamos a capa, Senhor. Obrigado que a gente pode demonstrar isso. Na pior das hipóteses, temos a melhor oportunidade de demonstrar como é andar com o Senhor. Que a tua palavra, Senhor, tenha encontrado lugar gerado pelo teu próprio Espírito no coração de cada um de nós. Que muitos vejam essas coisas que o Senhor há de gerar em nós e tem gerado. Temo e confio no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus, me perdoe a hora. Me perdoe. Perdoe, Deus. Muito obrigado. Obrigado, tá, pastor? Deus continue abençoando. Fui muito abençoado com a mensagem. Vejo que vocês também foram. Tem 2 anúncios para dar antes da gente orar pelo térreo. A gente vai se reunir lá embaixo, tá? Exemplo como a gente fez ontem. E logo em seguida a gente vai ter o almoço. E não esqueçam de orar pela Bruna, tá, gente? Não esqueçam. JP? De 15 a 20 minutinhos lá no PG, tá, gente? Aniversário do JP. Vocês quantos sabem? Vamos orar pela vida dele, tá? Vamos se colocar de pé pra gente orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra foi pregada, Deus, e eu creio, Senhor, verdadeiramente que Tu mais uma vez falou aos nossos corações, Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui.